Muita alegria, aqui estamos reunidos mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, minhas saudações fraternas. Hoje, mais uma vez, vamos estudar com base no livro de Abacuque. O tema hoje é Meditando na Grandeza de Deus. Foi isso que o profeta fez, com base no capítulo 3 do seu livro, a partir do verso 3. Hoje também, irmãos, é o penúltimo estudo com base neste livro. Estamos quase terminando o estudo do livro do profeta Abacuque, e na próxima semana, com a graça de Deus, nós já migraremos para outros temas, para outro livro da Escritura Sagrada. Muito bom, porque até aqui nós já aprendemos bastante com respeito à fé em meio à crise. Mas vamos cantar um hino que fala muito ao nosso coração. Periodicamente estamos cantando aqui mesmo nas nossas devocionais, e eu peço que o cantemos de novo. É hino 109, O Bom Pastor. É o hino do Inário Novo Cântico, que diz assim: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos que na prática, todos os dias e em todos os momentos, esta verdade seja uma verdade que seja vivida por cada um de nós. Queremos confiar no Senhor, para sermos protegidos em seu amor e assim seguirmos no caminho do Senhor, ó Pai. Obrigado a Deus porque podemos ter esta certeza. E eu te peço, ó Deus, de uma forma particular, que o Senhor, ó Deus, assista, alcance a cada um que está aqui.
O Senhor sabe, ó Deus, o que está no nosso coração, as dúvidas, as incertezas do teu povo. O Senhor conhece, ó Deus, o dia a dia, as demandas, o cenário, ó Deus, onde nossas vidas são vividas. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um que aqui está, ó Deus, conectado com os seus dilemas, com as suas dificuldades, com os seus respectivos problemas. Dá sabedoria, dá da tua alegria, alegria do céu nesses corações, e ajude-os, ó Deus, a viver debaixo da tua vontade, ser conduzido pelo teu Espírito e, por isso, viver em paz. Tem misericórdia das nossas vidas. Agora nós vamos abrir a tua palavra, ler e meditar nela, e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos guie à tua verdade, fazendo, ó Deus, com que sejamos confrontados com ela e possamos vivê-la, ó Deus, para o nosso próprio bem e para glorificarmos o teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir, então, no livro de Abacuque, repito, o primeiro ou penúltimo, de onde eu tirei esse primeiro, o penúltimo estudo desse livro, com base nesse livro, na nossa série aqui nas devocionais intituladas Fé em Meio à Crise. Eu gostaria de que você abrisse no capítulo 3 do livro de Abacuque. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 15, Abacuque 3, de 3 a 15, que diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã veio o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Até o verso 15. A minha pergunta inicial na meditação desta porção bíblica hoje é: você é alguém que se concentra nos problemas? Pense nisso. Qual tem sido o seu foco? Principalmente nos últimos tempos, nos últimos meses, em meio à pandemia. Pergunto isso porque para resolver os problemas, irmãos, a nossa tendência é nos concentrarmos neles, não é? Nos ocuparmos deles 24 horas por dia. Você é alguém assim? E se é, como a maioria, será que isso tem resolvido as coisas? Isso tem te ajudado a ajustar o que está fora de lugar? Você se concentrando nos problemas? O que temos aqui nesse capítulo, irmãos, nos ajuda a pensar sobre isso. A pensar se agir assim resolve mesmo as coisas. Nós temos aqui oração
visão e fé. Esses três elementos compõem a narrativa do capítulo 3 do livro de Abacuque. Aqui nós vemos Abacuque intercedendo pela obra de Deus, os 2 primeiros versículos já comentamos no último estudo, mas também o vemos aqui meditando sobre os caminhos de Deus, sobre a grandeza de Deus e focando no que Deus é e no que Deus faz. São os versos 3 a 15, o texto que lemos agora. E nós vemos o profeta aqui afirmando também a sua fé e a confiança em Deus. Isso veremos no último estudo, no próximo estudo, com base nesse livro, nos versos 16 a 19. Hoje nós vamos falar desse segundo bloco do capítulo. Como o profeta enxergava os caminhos de Deus, as obras de Deus e principalmente os atributos, as grandezas de Deus. O profeta, na sua oração em forma de canto, ele narra os poderosos feitos de Deus aqui na história do seu povo. E é interessante isso, irmãos, o profeta recordando de quem Deus é e do que Deus fez na história, na trajetória do seu povo. Algo que nós periodicamente devemos fazer. Olharmos para trás e vermos a mão de Deus agindo, guiando, cuidando e orientando o seu povo. Primeiramente, o profeta Abacuque fala do esplendor de Deus. Vejam aí os versos 3 a 5. Ele diz: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. O Monte Parã é um outro nome para toda a península do Sinai, ou também uma referência ao próprio Monte Sinai. Temã normalmente é identificado como Edom. Em seu cântico, Abacuque está fazendo o que então aqui? Está lembrando da marcha de Israel do Sinai para a terra de Canaã, para a terra prometida. Tudo nesse cântico, como a gente vai ver, está revelando a glória de Deus. E ele é chamado de santo aqui, não é? A expressão, a sua glória cobre os céus, é uma preliminar do tempo em que a sua glória vai cobrir toda a terra. O Deus santo, ele vai ter a glória dele disseminada, né? Nós já falamos sobre isso quando estudamos no capítulo 2, verso 14, né? A glória de Deus cobrindo toda a terra. E aqui de novo ele fala disso. Abacuque diz que a aparência de Deus é como a de um relâmpago que cruza os céus antes da tempestade, porque ele diz: raios brilham da sua mão, né? De sua mão em que estava oculto, velado o seu poder, verso 4. No verso 5, o profeta fala de outro momento na história da redenção, e ele aborda o poder de Deus ali no Egito. Ele fala da peste, não é? Verso 5, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. As 10 pragas não foram apenas um castigo pela dureza do coração de Faraó, mas foram também a revelação da inutilidade dos deuses do Egito. Deus julgando e condenando os ídolos egípcios. E é interessante a forma como Abacuque se refere a isso. Ele diz que adiante do Senhor ia a peste e também atrás dele a peste ia. Ou seja, Deus é quem estava coordenando as pragas ali no Egito. Que bom saber que Deus é quem controla e coordena as próprias pestilências, a própria pandemia, não é? Tudo isso, evidência do esplendor de Deus. A seguir, irmãos, o profeta fala do poder do Senhor. Vejam aí os versos 6 e 7. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Em toda batalha, os exércitos avançam para ganhar terreno ou recuam em retirada, não é? Mas Abacuque diz que o Senhor simplesmente para e derrota o inimigo.
sacode assim as nações. Isso também pode ser uma referência aos tremores de terra, aos terremotos, que só surgem, acontecem a mando de Deus. Também pode significar um passo preliminar para uma ação, como se Deus estivesse avaliando a situação e calculando quanto poder seria necessário para derramar a sua ira sobre os inimigos. Lembremos, irmãos, que Deus revelou o seu poder quando fez estremecer a terra ali no Monte Sinai, né? Antes de dar a sua lei a Israel. Está registrado em Êxodo capítulo 19 e relembrado em Hebreus capítulo 12. As nações entre o Egito e Canaã são aqui tipificadas por Cusã e Midian, verso 7. São dois povos beduínos que viviam próximos ali a Edom, ao sul do Mar Morto. Quando as nações tomaram conhecimento da libertação de Israel do Egito, os povos ficaram aterrorizados e se perguntaram o que aconteceria com eles quando Israel chegasse às suas terras. Isso está em Êxodo 15 e em outros textos. O poder de Deus aqui revelado, aqui demonstrado. Um último ponto, irmão, citado pelo profeta Abacuque, é acerca da vitória de Deus. O Deus de todo esplendor, o Deus de todo poder, é o Deus vitorioso. E ele fala sobre a vitória de Deus do versículo 8 ao versículo 15. Toda essa sequência. Abacuque olha para Deus como um condutor de uma carruagem que sai pelas nações de forma vitoriosa. Veja aí o verso 8. É dito que Deus anda montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. São imagens poéticas, palavras de poesia, né? Para descrever a marcha de Israel pelo deserto, seguindo a orientação de Deus rumo à terra prometida e tomando posse da sua herança. E nessa corrida triunfante, as profundezas do mar ouvem a voz do Senhor e respondem levantando as suas mãos, é o que ele diz. A terra é fendida, os montes se contorcem e até o sol e a lua param. Então, o universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso que é o próprio Deus. O versículo 10 descreve a vitória de Débora e Baraque contra Cícera. Está registrada, relatada no livro de Juízes, quando uma súbita tempestade transformou o campo de batalha num pântano e inutilizou completamente os carros do inimigo. Então veja, o profeta está recordando, relembrando dos feitos gloriosos de Deus. No verso 11, temos o famoso milagre de Deus por meio de Josué, quando o dia foi prolongado para que Josué tivesse mais tempo de conquistar uma vitória absoluta. Isso está registrado em Josué 10. No versículo 12, vemos Deus comandando o seu exército, o Senhor marchando pela terra de Canaã, demonstrando a sua indignação contra os inimigos do seu povo. Então, irmãos, neste hino, que é uma oração, né? É uma oração cantada, uma oração em forma de canto que o profeta faz aqui. Neste livro, Abacuque declara que o Senhor é o Deus da glória, é o Deus de todo esplendor, de todo poder, o Deus vitorioso, o Deus que revela a sua glória na criação e na história, na própria história do seu povo, na história da humanidade. É o Deus vivo que faz com que os ídolos mortos das nações pareçam muito coisas como são mesmo, coisas pequenas, pareçam ridículos. Ele é o Deus de poder que comanda o céu, a terra, o mar e, portanto, ele é o Deus da vitória, que faz com que o seu povo prevaleça diante dos inimigos. E o ponto marcante aqui, irmãos, que eu quero terminar falando disso, é que Abacuque só foi capaz de tirar os olhos dos problemas quando contemplou as grandezas de Deus. Comigo e com você também é assim. Só somos capazes de tirar os olhos dos problemas, de ter alívio, de sermos renovados na nossa alma quando contemplamos quem Deus é, como Deus age, os caminhos de Deus, os seus atributos, meditar nos atributos de Deus, irmãos, refletir em quem Deus é, mesmo cercado de tantas dificuldades, isso faz toda a diferença.
nos dá segurança, gera renovada confiança. Aliás, é sobre isso que o profeta fala no final, nos últimos versos do seu livro. É o foco do nosso próximo e último estudo nesta série Fé em Meio à Crise. De modo então, irmãos, que quando nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, a tendência é o desânimo, não é? Mas quando nós olhamos para o Deus das circunstâncias, a tendência é novo ânimo, fé restaurada, alegria refeita, esperança trazida de novo ao nosso coração quando meditamos na presença do Senhor em sua própria grandeza. Pense nisso. No que é que, ou o que é que tem sido o seu foco nesses últimos tempos? A nossa pergunta inicial. Você é alguém que se concentra nos problemas? Cuidado. Precisamos tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no Deus das circunstâncias. Que Deus abençoe assim a sua vida. Um forte abraço e vamos nos lembrar agora de orar a Deus com os nossos familiares, com as nossas famílias, buscar a sua face agora, pensando nisso tudo e derramando a nossa alma na sua presença. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.